pessoal, eu sou a Amanda, monitora do curso de Desenho e Ilustração de Conhecimentos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da técnica de pintura com lápis de cor. Isso não é uma regra, é só a maneira com que eu costumo pintar meus desenhos. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eu desenvolvi isso. Então pessoal, primeiro de tudo é a escolha da cor principal do seu desenho. Com o lápis de cor você irá escolher a cor predominante. Aqui no caso foi o azul. Depois da escolha da cor principal, você irá escolher um tom mais claro, e esse tom mais claro servirá de luz, ou trazerá os objetos mais para frente, mais em cima, ideia de proximidade. Depois, irá escolher um tom mais escuro, e esse tom mais escuro irá servir como sombra no seu desenho, ou ideia de profundidade, maior distanciamento, certo? Em seguida, ao iniciar a pintura. No momento da pintura, você deve segurar o lápis de uma maneira confortável. E essa maneira confortável, ela varia de pessoa para pessoa. Ela pode ser mais para o final do lápis, mais para o meio, mais para a ponta. Essa maneira irá influenciar no seu traço, certo? Se você estiver confortável, possivelmente ele sairá mais certo. Bom, você não deve aplicar força no material, aplicar força no lápis, certo? Aqui, tem um exemplo. Quando eu apliquei muita força, tive uma cor muito forte, uma pigmentação muito rápida e muito forte de uma vez só, nesse lápis laranja, eu não consigo inserir luz e sombra nele, porque ele não tem praticamente mais poros, esse lápis, na folha. Quando eu seguro o lápis de uma maneira mais delicada e não aplico tanta força no mesmo, eu consigo iniciar o meu degradê. E esse degradê é a mistura das cores. Essa mistura das cores permite que eu tenha mais iluminação, mais sombra e construa camadas. Sempre é importante construir camadas no momento da pintura. Outra dica é não se limite a um sentido na pintura. Se você começar a iniciar um sentido muito forte, muito marcado, possivelmente essa pintura não irá ficar com um resultado tão homogêneo, o lápis de cor. Então, não se limite a um sentido, sempre faça movimentos que permitam a construção de camadas, ok? Agora, o mesmo desenho da live, algumas dicas. Bom, se você for destro, inicie a pintura pela esquerda. Como eu sou destra, certo? Escrevo com a mão direita, eu já fiz o lado direito. E por que isso? Para você não começar a borrar o seu desenho. Por exemplo, se eu fosse canhota e fizesse o desenho pela esquerda, no momento que eu fosse pintar esse lado, eu poderia borrar ele, ou poderia espalhar. Isso pode não acontecer com muitos lápis de cor, mas é uma precaução a se ter. Outra, deixe o rascunho bem claro ou contorne a pintura antes de inserir o lápis de cor. Isso é porque alguns lápis de cor, até mesmo os tons mais claros, como aqui o amarelinho ou o rosinha, eles não conseguem cobrir um rascunho escuro. Então você deve deixar o rascunho bem claro, aqui é quase não perceptível na câmera. Ou então, já fazer o contorno com a caneta nanquim, porque isso facilita a não deixar o contorno de lápis aparente, certo? Outra dica, pessoal, é produzir camadas até chegar no resultado esperado. Não ir colocando a pigmentação máxima no lápis de uma vez, certo? Você deve ir construindo camadas até chegar no tom desejado. Então, pessoal, iniciando agora a pintura. Essa é o mesmo rascunho da live, certo? Incompleto. Bom, a escolha das cores. Eu me baseei em uma roseira que eu tenho na minha casa, cuja foto é essa. Está ampliada, tá? Essa rosa, ela apresenta uma escala muito próxima à real, dado que eu medi uma rosa no dia. E as folhas têm tamanho bem próximo ao real, a folha também. Então, as cores são baseadas nessa foto. Essa rosa, ela possui coloração roseada do lado nas pétalas de fora
e uma coloração mais amarelada nas pétalas de dentro. A cor principal será o rosa, certo? Das pétalas de fora. O fúcsia para fazer a sombra. E o rosa claro será a iluminação das pétalas de fora, certo? Bom, iniciando a pintura. Eu gosto de começar a pintura pelo lado de fora, o lado de sombra. Então, a primeira coloração que eu vou aplicar será o lápis fúcsia. Eu faço um leve contorno. Neste desenho eu escolhi não aplicar contorno com caneta nanquim, e sim fazer o contorno com o próprio lápis, com a ponta bem afiada. Eu realizarei um pequeno contorno aqui, bem fininho. Então eu inicio com movimentos que não marcam sentido, certo? Não marcar o sentido é não parecer que foi pintado na horizontal ou na vertical, certo? Algo que seja suave. Então eu inicio fazendo as bordas aqui, com a minha coloração de sombra. A maneira mais confortável para mim é pegar o lápis nessa altura, mas varia de cada pessoa. Há pessoas que acham mais confortável assim ou assim. Isso varia de cada pessoa. O importante é não aplicar força no lápis, para ele não marcar sua pigmentação de uma vez, e sim permitir que você construa camadas. Bom, tendo essa linha de sombra aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou iniciar suavizando mais ainda. Esse ponto de suavizar aqui será onde eu iniciarei a aplicar o meu rosa, a cor média, a cor predominante, certo? Como um degradê, então é importante que haja esse distanciamento de tons, certo? Agora, eu irei aplicar o rosa claro nos pontos de luz, certo? O ponto de luz dessa pétala, que dá a impressão que esse ponto está mais para cima, está mais perto dos olhos, certo? Feita a minha luz, agora eu irei aplicar o meu lápis com a cor principal, que é o meu rosa. Novamente com movimentos suaves, sem aplicar força total. Eu começo a invadir um pouco a luz para permitir o meu degradê, que é a mistura das cores, certo? Invadir a sombra também. Essa é a primeira camada da luz, sombra e cor principal. Agora eu vou voltar com o meu lápis de sombra, que é o fúcsia, e aqui vou realizar o contorno mais uma vez, porque eu não completei a pétala. O contorno ele pode ser realizado também com a caneta nanquim, antes, tá? Aqui eu só optei por deixar o desenho mais delicado, fazendo contorno com as próprias cores dos lápis. Então, vou aplicar a segunda camada do lápis de sombra. Novamente, sem marcar o sentido aplicado. Então, pessoal, com pouquíssima força, garantindo que eu possa ter uma próxima camada aqui, eu vou espalhando. O degradê é como se fosse esfumar, certo? Esfumar uma cor na outra. Esse degradê no lápis grafite, ele é feito com esfuminho,
que é a mistura dos tons. Porém, com lápis de cor não vejo necessidade, uma vez que uma cor consegue esfumar a outra muito bem. Se o lápis ele for um pouco mais ceroso, talvez você encontre um pouco mais de dificuldade para misturar essas cores. Nessa parte que eu tenho uma luz, eu não irei fazer o contorno com a cor mais escura, eu irei fazer o contorno com a cor média. Fazer o contorno com uma cor mais escura dá a impressão de que a parte pintada está saltando, certo? E agora eu vou pegar a cor mais clara para de certa forma esfumar um pouco essas bordas. Agora as pétalas do meio. As pétalas do meio, como cor principal, eu escolhi o areia, que é um tom de marrom bem clarinho. Como sombra, marrom claro. E como luz, o lápis branco, certo? Então eu venho com meu lápis escuro novamente, reforçando as linhas. Pessoal, nas folhas, eu acrescentei o contorno com lápis verde. E agora eu estou aplicando a sombra, que no caso não é bem uma sombra, e sim uma mistura de cores. Escolhi por fazer a borda mais escura e o centro da folha mais claro, para dar a impressão que essa folha está um pouco curvada, onde o centro está um pouco mais para cima, como eu observei na roseira. Agora eu venho com um lápis de iluminação, que é o verde claro, e aplico aqui no centro. Agora eu venho com um verde folha, completando. Bom, essa foi a primeira camada. Agora retornarei com o verde mais escuro, criando uma segunda camada.
lápis verde claro para fazer a iluminação, mas eu achei que não acendeu muito, então eu utilizarei o amarelo como uma cor próxima para acender ainda mais a minha iluminação aqui no meinho. Agora eu vou voltar reforçando o contorno. Pessoal, finalizei aqui. Bom, treinem essa técnica, esse jeito de pintar, que eu acredito que poderá ser muito útil, certo? Não existe uma regra, um consenso sobre pintura, sobre a arte é livre, você faz do jeito que você se sente mais confortável, mas eu acredito que vocês aprendendo a fazer uma mistura de cores, isso será muito útil para o desenho de vocês, certo? Então é isso, pessoal, valeu, até mais, tchau, tchau!